Diego, é o seguinte, eu li na matéria que você escreveu a seguinte afirmação. Apresentado oficialmente pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, no final de março, o projeto impõe um novo teto de gastos com uma dura política de austeridade que inclui a restrição nos gastos públicos e nos investimentos para privilegiar o pagamento da dívida aos banqueiros. Por que você faz essa afirmação diante do projeto apresentado pelo governo Lula do arcabouço fiscal aqui para o Brasil? Certo, Vera. Eu acho que assim, acho que para a gente começar a discussão é importante a gente entender o que de fato significa, né, esse arcabouço fiscal, qual é o seu sentido e o que ele provoca, né? Quais são as consequências da implementação de um projeto desses. E isso é uma coisa muito séria que eu tenho certeza que o conjunto da população não entendeu. Que para o governo, para a burguesia, para o mercado, não é interessante explicar. Então, por isso que a gente vê esse monte de nome técnico e várias explicações, né, que ninguém entende, né? Eles fazem questão de usar uma linguagem que só, né, uma economicista, né, aquele economês enrolado que é para a população não entender, né? Então, e um outro sentido é que, de fato, o projeto ele tem N pontos, ele é, de fato, complicado, complexo, mas eu acho que é importante a gente entender o que significa isso, né? Bom, a gente tinha o teto de gastos, que foi imposto pelo governo Temer em 2016, e ele vem numa esteira de conjunto de medidas de ajuste fiscal, desde o governo Dilma, lá atrás, com Joaquim Levy, em 2015, né? Que é uma resposta dos capitalistas e do governo para a crise, né? Que é ajuste fiscal, corte de gastos e mandar mais dinheiro para banqueiro, para o mercado, enfim, para desoneração para bilionários e tudo mais. Então, em 2016, você tem o teto de gastos, que diz basicamente o seguinte: todos os gastos públicos ficam congelados, né? Coloca na Constituição isso, inclusive, né? Não se faz mais aumento de gasto público, está proibido, só aumenta pela inflação. E isso deveria valer por 20 anos, mas em 2023 já estava previsto uma atualização, né? Então era uma medida de ajuste fiscal, né? Global, que pegava todo o orçamento. Naquela época, não sei se as pessoas se lembram, mas já havia uma discussão entre os próprios analistas do mercado, entre a própria burguesia, de que um projeto duro desses, né, um projeto tão draconiano, já não era sustentável, né? Em pouco tempo, a própria máquina pública entraria em colapso, porque você tem aumento da população, você tem não teria como, para sustentar o próprio Estado, você manter um projeto daqueles. Tanto é que é isso que acontece, né? Esse teto do Temer, ele é furado sucessivas vezes, a partir de 2020 com a pandemia, e ele fica completamente desmoralizado. A burguesia, então, o mercado, exige um projeto factível, tão duro quanto o teto de gastos, mas que seja projetado e implementado para o longo prazo. E esse é o sentido desse novo arcabouço fiscal. É um projeto de restrição de gastos para você gerar superávit primário. O que é superávit primário? É o que o governo arrecada menos o que gasta, tirando toda a parte, né, de serviço da dívida, pagamento de amortização, pagamento de juros, dinheiro para banqueiro, né, sendo bastante direto. Então, esse é o sentido do novo arcabouço fiscal. O que ele diz? O projeto que o Haddad manda para o Congresso. Ele diz o seguinte: olha, a gente não vai poder gastar
mais do que 70% do aumento da arrecadação. Então, por exemplo, o governo, ano que vem, tem um aumento de X, né? Você não pode gastar mais do que 70% desse valor. Mas não é só isso, né? O aumento dos gastos, ele está limitado a, no mínimo, 0,6% e, no máximo, 2,5%. Então, não é aquele 70% aumento da arrecadação. Na prática, ele limita nessa faixinha, né? Você pega esse montante do que aumentou, pega 70% e limita 0,6% a 2,5%, né? O que isso significa, né? Aí eu acho importante a gente fazer uma comparação com os outros governos para ver o que essa faixa de gastos significa de fato, né? Os dois primeiros governos Lula tiveram uma média de aumento de gastos em 6%. Sendo que, em 2009, né, durante a crise, foi para 9%. Em 2010, foi para 16%. A média de aumento de gastos... Diego, deixa eu só lhe atrapalhar aqui um pouquinho para a gente entender melhor. Quer dizer, então, que, digamos que o governo consiga arrecadar, né, ter uma arrecadação de 100 milhões a mais. Então, pelo projeto do governo, eu vou botar 100 porque eu não sei fazer conta direito, entendeu? Assim fica mais fácil. Então, digamos que o governo teve um acréscimo aí, né? Cresceu a arrecadação do governo em 100 milhões de reais. Então, pelo que está colocado no projeto, ele poderia só utilizar 70 milhões de reais, é isso? Se esses 70 milhões representar mais do que 2,5% do que foi gasto no ano anterior, então não pode. Então vai ter que, desse montante, vai ter que se enquadrar nessa faixa entre 0,6% a, no máximo, 2,5%. Então é o seguinte, vamos lembrar dos anos do primeiro, entre o primeiro e o segundo mandato do governo Lula, que teve o boom das commodities, né? O Brasil, né, nesse processo de se tornar aí um país cada vez mais especializado na exportação de produtos primários, arrecadou bastante, né, exportou muito, conseguiu divisas e aumentou muito a arrecadação. Isso deu base para que o governo Lula concedesse aquelas concessões que a gente sabe, Bolsa Família, todos os problemas estruturais continuaram. Desemprego, as pessoas continuaram a perder direitos, né? A população, depois de todo esse boom, esse crescimento capitalista, continuou metade do povo sem saneamento básico, mas o governo teve a possibilidade de ter aquelas concessões, né? Que a gente sabe, Bolsa Família e tal. Com esse projeto, isso não seria possível, porque nem se a gente crescesse a uma taxa chinesa de 10%, se poderia aumentar os gastos públicos nessa proporção. Você ficaria sempre limitado a, no máximo, no melhor das hipóteses, 2,5% do que foi o ano anterior. Isso, na prática, representa metade do que o governo FHC aumentou em gasto público na década de 90, que a gente sabe como foi. Isso representa quase um terço da média do que foi os 2 primeiros mandatos do governo Lula. Isso representa, para se ter uma ideia do que é isso representa menos do que o governo Bolsonaro gastou em 2019, no seu primeiro mandato, né? Aí depois pum, o teto já explodiu, mas isso significa, eu acho que não é nenhum exagero a gente dizer que se esse projeto é aprovado e implementado, a gente vai
para um período de um ajuste fiscal sem precedentes na história do país. Então, deixa eu entender novamente. Digamos que a arrecadação do governo aumentou em 15%, correspondente ao ano anterior. Ele aumentou, na arrecadação do ano de 2023, ele teve um acréscimo na sua arrecadação superior a 2022 em, digamos, 15%, tá? Mas o repasse para qualquer tipo de investimento não pode ser correspondente a esses 15%. Ele está limitado a 2,5%. Isso, Rapaz, exatamente. isso é fuleiragem. Só que isso é real e levando em conta a inflação também. Esse crescimento de 0,6, 2,5 vamos dizer, o crescimento para além da inflação. E a meta que ele usa é do superávit primário. Então, ele tem que bater a meta do superávit primário. Ao bater a meta, entra no negócio dos 70%, e dentro daí você só pode gastar de 0,6 a 2,5. Real, descontando a inflação. Uma coisa assim. Isso. Esse é o projeto original que o Haddad mandou para o Congresso. Olha, tem essa limitação, esse teto é um teto, né? Eles dizem que é menos pior do que o teto. Não, é o teto. O teto é 2,5%. O teto é 2,5%. Pode aumentar o que aumentar, o teto é 2,5%. Isso. E em não tendo aumento, é 0,6%. Isso. Não tendo nenhum aumento na arrecadação, você garante 0,6%, que é nada, né? Cá entre nós é nada. No projeto do Haddad estava o seguinte: caso não seja cumprido a meta de superávit primário, que é isso, que você economiza para pagar para banqueiro, né, que são os gastos, a arrecadação menos os gastos, desconsiderando a dívida. Se a gente não atingir essa meta de superávit, no ano seguinte, você não pode mais considerar 70% da arrecadação. Você só pode considerar 50%. Se no ano seguinte não bater a meta de superávit, esse valor cai para 30%. Ou seja, o teto vai baixando se você não bater a meta de superávit. Aí, olha só, segundo o próprio Haddad, o governo está planejando zerar o déficit, né, zerar o superávit no ano que vem. Para fazer isso, o próprio Haddad estava calculando que seria preciso arrecadar 150 bilhões a mais, que é muita grana. Então, todo mundo sabe que o governo não vai conseguir cumprir essa meta, a menos que faça uma reforma tributária e aumente a arrecadação, né, de forma muito grande, que não vai acontecer. Então, a gente já pode considerar, enfim, isso os próprios analistas já consideram, que não vai bater a meta de superávit. Então, esse é o problema. O projeto em si já era ruim. Aí o que o governo faz? Manda para o Congresso, manda para o Lira. O Lira coloca como relator do arcabouço um deputado que é capacho dele, pau mandado, que é o Cláudio Cajado, né, do PP da Bahia. E ele faz aquilo que todo mundo esperava que o Congresso faria, que é piorar o que já era ruim. E aí ele coloca vários gatilhos, né, que endurecem ainda mais esse regime fiscal. Então, por exemplo, o projeto vai para a Câmara, o que o Cajado coloca? Se o governo tem que fazer avaliações no decorrer do ano, né? Então, a cada 2 meses, ele tem que ver se está batendo a meta de superávit. Se isso não acontecer, ele é obrigado a cortar, a fazer o tal do contingenciamento. E aí vai todas as despesas obrigatórias, vai verba de... Né, a gente conhece muito bem essa realidade dos últimos anos, né? Vira... Vai cortar dinheiro da saúde, vai cortar dinheiro da educação. E a cada 2 meses, então, se faz essa avaliação, e se não bate a meta, faz o contingenciamento.
Se não cumpre a meta no ano seguinte, você tem a tal da penalização. Só que qual é a penalização? Não é penalizar o governo, não é penalizar o mercado, é penalizar servidor. Então, você proíbe ter reestruturação de carreira, você proíbe ter aumento de... qualquer aumento, assim, tipo, de subsídios, de incentivos, qualquer coisa assim. No segundo ano que essa meta não for cumprida, você aciona um outro gatilho, que aí você proíbe contratação de servidor público, você proíbe até mesmo reajuste da inflação do servidor público, né? Para além disso, o que o Cajado fez, e é bom lembrar, não é o Cajado, não é o Lira só, eles fizeram articulados com a Haddad e com o governo, eles levaram um projeto para o Congresso já acordado entre Lira, governo, o Centrão, o PL do Bolsonaro, né? Eles colocam o piso da enfermagem dentro do teto. E também o Fundeb, né? Então, a própria deputada Tabata Amaral, né, que todo mundo sabe que não é de esquerda, né, é uma liberal, é de direita, ela própria, a sua assessoria, calculou que as perdas que isso representariam para o Fundeb, para a educação básica, seriam da ordem de 3 bilhões já para o próximo ano. E é bom lembrar que nem o teto do Temer englobou o Fundeb, né? Nesse sentido, assim, é de um cinismo impressionante as pessoas dizerem que o arcabouço é menos ruim do que o teto, porque, porra, nem o Temer colocou o Fundeb embaixo do teto, né? Então, eu acho que é importante a gente entender a gravidade. Isso, na prática, o que representa? Representa menos dinheiro para a saúde, para a educação. Eles não colocaram formalmente o salário mínimo dentro do teto, né? Os representantes do governo, o Haddad, espalharam isso. Ah, salvamos o salário mínimo. Não, salvou coisa nenhuma. Porque aposentadoria, BPC, todos os benefícios que são atrelados ao salário mínimo são gastos do governo que estão dentro do teto. Então, o governo vai poder aumentar o salário mínimo, porque isso vai representar aumento da aposentadoria, aumento para a Seguridade, e isso vai estar englobado dentro do arcabouço fiscal. Então, indiretamente, atinge sim o salário mínimo. Então, é isso que a gente está falando. E esse projeto, na prática, vai representar um duro ajuste fiscal. A própria Haddad falou, né, na Câmara que ele não conhece nenhum outro projeto tão duro em nenhum lugar do mundo como esse, né? Ele falou, o teto do Temer era uma jabuticaba, eu reconheço que isso daqui também é uma jabuticaba. Não conheço nenhum lugar do mundo que tenha um regime fiscal tão duro. Isso vai representar um ajuste fiscal sem precedentes da história, como eu falei. Na prática, isso vai representar menos dinheiro para a saúde, para a educação, para os serviços públicos de forma geral, para a política de geração de emprego, para as políticas sociais, para as políticas voltadas para populações originárias, para negros e negras, para a população LGBTI, para o IBAMA, né, para o combate ao desmatamento contra as mineradoras. Enfim, isso vai representar uma situação muito grave e um ataque direto ao conjunto da classe trabalhadora e de toda a população. Segundo, olha só, um outro dado interessante, né? Esse foi levantado pelo assessor do PSOL, o Davi Decache. Ele fez a seguinte conta. Quanto que deixaria de ser investido pelo Estado se esse arcabouço valesse desde 2003? Segundo ele, seria 8,8 trilhões de 2003 até hoje. Imaginem isso, 8,8 trilhões. Isso daí daria um PIB praticamente, né? A gente teria um Brasil a menos. Então, todo o processo de empobrecimento, de degradação, de retrocesso que a gente viveu até hoje seria muito pior e certamente vai se aprofundar ainda mais no decorrer dos próximos anos, caso esse projeto seja implementado de fato, né?